Apesar da gasolina estar barata, está barata a gasolina. Não está barata. Viu aí? Estão mentindo para você e você precisa saber disso. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a economia doméstica, a economia do nosso dia a dia? Então vem comigo! Senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcílio, esse é o canal Sou Rico e Agora. É triste, mas é verdade. Toda vez que a gente chega na bomba de gasolina, toda vez que a gente vai abastecer o nosso carro, o preço não é o mesmo. Não dá mais para separar o mesmo valor para poder abastecer o seu veículo, não é verdade? Agora, por que isso está acontecendo? Muitos canais falam disso, o YouTube tem muitos especialistas que sabem falar de forma muito inteligente, de forma muito didática sobre esse assunto, mas tem gente mentindo para você. Quer ver? Eu vou separar aqui algumas reportagens, e a gente viu aí o Bolsonaro falando um pouquinho sobre isso. Eu fui tendencioso, peguei uma fala dele do ano passado. Recentemente ele já admite que o preço está nas alturas, ele admite que a situação não está legal. Não acho que ele é responsável 100%, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Não acho que depende só dele, né? Depende de uma série de fatores, mas dizer que ele não tem parcela nenhuma de responsabilidade também é muita ingenuidade nossa, não é verdade? Eu separei aqui uma reportagem do UOL e eu vou começar a falar dessa reportagem, depois a gente dá uma paradinha, fala um pouquinho da composição aí dos preços dos combustíveis, principalmente a gasolina, e depois a gente volta nessa reportagem para tentar entender as tendências ou as ideias tendenciosas que estes sites, que esses portais costumam fazer em suas matérias, justamente para nos cegar, justamente para nos fazer mais ignorantes com relação à economia do nosso país. Vejam só, o portal UOL divulgou aí uma nota dizendo que a gasolina brasileira não está entre as mais caras. Mentira! É mentira e a gente vai ver o porquê disso. Na verdade, o valor que eles colocaram na tabelinha deles logo abaixo aqui, vocês vão ver, é um valor absoluto. É um valor absoluto em real e em dólar para fazer essa comparação. E a gente não pode fazer isso. Dentro de uma economia responsável e íntegra, a gente faz comparações relativas. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu nunca comparo o salário do brasileiro com o salário do norte-americano sob ponto de vista absoluto. Eu não posso comparar o preço de alguns produtos aqui com os produtos que estão fora do nosso país sob ponto de vista absoluto. O que seria isso? O preço por si só. A gente não faz esse tipo de comparação porque esse tipo de comparação não nos dá base para chegar a conclusão alguma. Existem técnicas para a gente fazer essa comparação e sim entender em qual desses países aquele produto está mais ou menos caro. Antes da gente falar dessa questão do portal UOL, desta divulgação irresponsável sob o ponto de vista técnico e também social, antes de falarmos dessa divulgação, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição da gasolina. A gente sabe que a grande base da gasolina está aí no petróleo. O petróleo, além de ser a matéria-prima para gasolina, também é matéria-prima para diesel, para querosene, para gás natural. Aí talvez os principais produtos que surgem do petróleo. O petróleo é um bem já em escassez faz tempo. Sendo assim, países responsáveis, países que pensam no futuro, já estão renovando todas as suas fontes de energia. Não estão admitindo ficar presos à energia baseada no petróleo. Infelizmente, o Brasil tem pouco investimento nessa área. A gente não vê investimentos maciços em outras fontes energéticas, como a própria energia solar, eólica, frotas e mais frotas de veículos sendo produzidas nas nossas montadoras dentro do nosso país, ainda com motor a combustão. Enquanto algumas cidades chinesas, por exemplo, você tem toda a frota de transporte público já com carros elétricos. Qual é a composição então da gasolina, que é um dos produtos aí principais do petróleo? E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre aquelas variáveis que influenciam de forma direta a variação do preço do petróleo. Que se varia o preço do petróleo,
automaticamente você vai ter aí a variação no preço da gasolina e qualquer um dos seus derivados. Primeiro, petróleo tem uma composição que a gente já sabe, muita gente já tem divulgado isso, uma composição bem cruel aqui no Brasil. 31% a composição da gasolina diz respeito à sua produção. A gente não pode usar o petróleo diretamente como se fosse gasolina, obviamente precisa de todo um preparo, de todo um trabalho aí de refino do petróleo para convertê-lo e transformá-lo em gasolina. 38% é de impostos, a gente sabe que essa carga é pesadíssima aqui no nosso país. A gente depois vai falar um pouquinho dessa composição de 38% de impostos, onde boa parte dela é dos impostos estaduais, sim, e aí a gente precisa entender o lado da administração do Brasil, da administração federal do Brasil, quando ela acusa e condena os estados pelo preço. Então boa parte dessa culpa aí vem sim dos impostos estaduais, não tenham dúvida sobre isso. Agora, não é só isso, né? Além dessa composição, a gente tem 15% que é da adição de etanol e 16% de logística, né? Distribuição. A gasolina precisa sair da refinaria e chegar até os postos. Enfim, essa é a composição do combustível, né? Do famoso vilão das nossas famílias aí nos últimos meses. Uma gasolina que já teve mais de 9 aumentos em pouquíssimo tempo, né? Menos de um ano, um número recorde de aumentos que está corroendo aí o poder da nossa moeda. Agora, quais são os principais pontos que podem influenciar, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, para o preço da gasolina? Eu vou citar aqui alguns, não quer dizer que eles sejam os únicos, eu acredito que sejam os principais. A gente tem aí membros internacionais, que são aqueles principais produtores de petróleo. Eles se reúnem desde 1960 numa instituição que nós chamamos de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e eles têm uma influência direta aí no preço, né? Toda vez que um desses produtores descobre uma nova fonte de petróleo, é óbvio que existe aí uma reunião, uma organização para que a oferta não seja distribuída ou divulgada de forma tão intensa. A gente sabe que na lei da oferta e procura, dentro da economia, toda vez que há um aumento na oferta de qualquer que seja o produto, há uma tendência no preço cair. E esses membros, eles controlam de forma, obviamente vedada, mas eles controlam o preço internacional do petróleo. Além dessa organização, né, dos principais players que a gente chama responsáveis aí por boa parte da produção, o Brasil não faz parte, né? O Brasil já cogitou essa possibilidade. O próprio Bolsonaro, em 2020, se não me falha a memória, 2021, pensou, cogitou, e aí é uma faca de dois gumes, né? Será que vale a pena entrar? Será que vale a pena fazer parte? E também restringir o meu mercado, não poder vender de forma um pouco mais agressiva todas as nossas fontes descobertas. As próprias reservas, né, influenciam muito aí a questão do preço. Tanto que quando nós tivemos aí a descoberta do pré-sal, a gente teve um certo reboliço internacional com o preço do petróleo. Essas descobertas podem se influenciar de forma positiva ou negativa o preço do petróleo, normalmente influenciando de forma positiva, né, para um preço mais acessível em função do aumento aí da oferta. A gente sabe que fatores ambientais também podem influenciar, né? Um clima mais severo, regiões mais frias consomem muito mais energia, então você tem uma tendência de ter uma demanda maior do que a oferta, então você tem uma influência negativa nesse caso, né, em relação ao preço. Fatores políticos, né, o que está acontecendo agora, por exemplo, guerras, rumores de guerras, países que não concordam com determinadas sanções, não concordam com determinado valor, o preço, ou a forma como o mercado se comporta, ou até outros assuntos que não estejam ligados diretamente à questão do petróleo, como a própria guerra da Rússia e Ucrânia, que não estão diretamente ligados à questão do petróleo, mas influenciam na questão da logística, podem destruir determinadas usinas que também são fontes energéticas. Daí, se você perde uma fonte energética, mesmo que ela não esteja diretamente ligada à questão do petróleo, você pode aumentar a demanda
né, por petróleo em função da perda dessa fonte energética, e aí automaticamente você tem um desequilíbrio natural, né, econômico, o que vai favorecer o aumento do preço. Você tem problemas também relacionados à administração, né? Seja ela fraudulenta ou uma administração incompetente, né? Haja vista aí o caso recente do Brasil com a Petrobras. Depois, com a Lava Jato, a gente descobriu aí que com a gestão da Dilma nós tivemos uma refinaria em Pasadena, né, nos Estados Unidos, que foi comprada aí a mais de 360 milhões de dólares. Depois descobriu-se que esse preço era 8 vezes maior que o preço que ela foi comprada por uma outra empresa um ano antes dessa negociação feita na gestão Dilma. Posteriormente a Dilma até foi inocentada, né, das acusações com relação à prática fraudulenta aí na sua administração, mas fato é que todas essas questões, inclusive administrativas, também influenciam de forma direta no preço dos combustíveis, porque eles estão ligados aí a todas essas variáveis. Claro que não são só essas variáveis, mas talvez essas sejam as principais. De tudo isso que pode influenciar no preço do petróleo, e aí, consequentemente, no preço da gasolina. Diante do que falamos aqui com relação à composição, né, dentro do nosso país, do preço da gasolina. De quem é a culpa? Quem é o culpado pelo preço absurdo que nós estamos assistindo todos os dias nas bombas de combustíveis? Eu coloquei aqui no início do vídeo uma tabelinha que a UOL divulgou pra gente, logo no início agora de março, sobre os preços do combustível da gasolina em alguns países. E segundo ela, tá aqui, o Brasil ocupa o 9º lugar. Eu também eu peguei essa tabelinha, fui para o Excel, coloquei no Excel, incluir novos valores para fazer uma análise isenta, para fazer uma análise diferente. Aqui ela está colocando preço da combustível em dólar e preço do combustível em real. Está comparando todos os preços em dólar, e aí faz um certo sentido você comparar todos os preços em dólar, mas não faz sentido você avaliar preços de um mesmo produto em cenários completamente diferentes. Você não pode comparar o preço de um pãozinho francês no Brasil com um pãozinho francês nos Estados Unidos. Da mesma forma que você não pode comparar o preço de um pacote de feijão no Brasil com um pacote de feijão na Argentina. São cenários completamente diferentes, realidades diferentes, um poder aquisitivo da moeda bem diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês na segunda tabela. Aliás, e é isso que eu quero mostrar para vocês em duas tabelas. A primeira tabela eu peguei esses valores que estão aqui. E aí sim, pegando a tabela e abrindo aqui, a gente tem o Brasil em 9º lugar, diante de todos esses países que eles divulgaram. 9º lugar por quê? Quando você pega apenas o preço da gasolina em dólar, e aí a única coisa que eles fizeram foi converter os valores das moedas locais, né? Moeda da Argentina, moeda do Japão, a moeda da Itália, a moeda da Venezuela, e converteu todos esses valores em dólar. Quando você considera preço em dólar, a Venezuela realmente tem a gasolina mais barata do mundo, 2 centavos o litro. Não tinha que ser diferente, né? A maior produtora aí de petróleo. Colômbia está em 4º, Estados Unidos em 5º, eu peguei alguns, não peguei todos, tá? E o Brasil está em 9º com $1,28, né? Se a gente fosse converter nossa gasolina em dólar, seria $1,28. A Itália estaria em 20º lugar, porque eles pegaram um ranking aí de 20 países. Mas olha o que acontece quando eu pego essa mesma tabela e coloco a gasolina comparada ao poder aquisitivo que a sua moeda tem em relação ao salário mínimo. Óbvio que a gente tem realidades diferentes também, até pelo salário mínimo. Comparando qualquer país do mundo, você nunca vai ter a mesma realidade, você nunca vai ter os mesmos fatores que influenciam a elaboração, a criação do salário mínimo. Mas o salário mínimo pode ser sim um fator de base para eu comparar o poder aquisitivo que as pessoas têm em relação a qualquer produto, ou o poder aquisitivo da sua moeda aos produtos que elas precisam comprar, que elas precisam para suprir suas necessidades básicas. E aí olha o que acontece quando a gente faz isso. Comparando o salário mínimo da Venezuela, aí o salário mínimo também eu coloquei em dólar, né? Se você quer comparar, você precisa unificar essa moeda para que a comparação faça sentido. A Venezuela tem um salário mínimo de $39, se é 2 centavos de dólar a gasolina na Venezuela, a gente tem uma gasolina que é 0,05% do seu salário mínimo. Quer dizer, 0,05% do salário mínimo da Venezuela é correspondente ao valor da gasolina. Em outras palavras, ele precisa de 0,05% do seu salário para comprar um litro de gasolina. Aí a gente vai fazendo essa comparação com os outros países, né? O Japão já não é mais aquele país que está abaixo do Brasil, ele está em 3º lugar. Por quê? É apenas 0,12% do seu salário corresponde à gasolina.
e assim por diante. Nesse caso, a gente vê o Brasil então aqui só comparando estes, tá, gente? Está em sexto lugar aqui. Comparando apenas estes, o Brasil está em penúltimo lugar. E se eu tivesse colocado, incluído os outros países, muito provavelmente ele também estaria muito próximo do penúltimo ou último lugar. Porque nesse caso aqui, ele só ganha da África do Sul. Quer dizer, bem próximo do valor aí da África do Sul. De qualquer forma, o que a gente quer com esses valores? Mostrar para você que parte muito significativa do nosso salário é dedicada à compra de um litro de gasolina. Não deveria ser assim. Quando você tem uma nação que está disposta a crescer, a desenvolver commodities do tipo petróleo, não podem ser tão caras, porque boa parte das outras ofertas que acontecem em todo o país, em todo o território nacional, dependem dessas commodities. Você vai ver que o transporte é influenciado pelo valor da gasolina, os alimentos de base, a indústria, os serviços, basicamente tudo sofre influência direta com os preços dos combustíveis. Mesmo que você não tenha carro, mesmo você que esteja me assistindo nesse momento, pense assim, mas eu não tenho carro, ou eu vou para o serviço a pé, é muito pertinho, então isso não me influencia? Influencia sim diretamente. Por quê? Toda a cadeia de negócios, toda a cadeia de produtos, toda a cadeia da indústria nacional é diretamente influenciada pelo preço do petróleo. Haja vista países como o nosso, em que a malha rodoviária é a maior, né, se comparada aos outros meios de transporte, que seriam o marítimo ou o ferroviário, por exemplo, que diminuiria bastante aí esse impacto no preço final dos produtos. Mas no nosso caso é bem diferente. A gente tem uma influência direta dos preços dos nossos produtos e dos nossos serviços no custo dos combustíveis. Falando um pouquinho também de política, a gente vê nesse meio político o esforço de vários parlamentares para denegrir a imagem do outro em função de uma dificuldade ou outra, ou de um erro ou outro. O fato é que a gente nem tem que condenar o governo federal por tudo que estamos assistindo, mas também não temos que isentá-lo. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós elegemos todos esses representantes para que eles fizessem o seu melhor, e o melhor não está sendo feito. Marcílio, mas a gente tem aí uma economia global sofrendo. Sim, mas por que em meio a tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria, tanta desgraça, alguns países conseguem equilibrar um pouco melhor as suas contas, conseguem ter uma inflação muito mais controlada, e o nosso país não consegue? Então a gente vê muito dinheiro indo pro ralo. Esse fundão eleitoral, de onde que veio isso, gente? Esse orçamento secreto que chega a ser bilhões. A Polícia Federal acabou de emitir uma nota mostrando parlamentares que estão na sua mira, que estão sendo investigados porque utilizam todo esse orçamento secreto ao seu bel prazer, inclusive com retiradas escusas desses valores. A Polícia Federal já revelou isso. Quer dizer, aonde é que nós vamos chegar se continuarmos com essa prática e não levantarmos de vez a nossa voz, exigindo mais respeito, exigindo um país melhor? Agora, por que eu acho que a gente não deve condenar apenas o governo federal por isso? Olha agora essa outra reportagem que mostra pra gente, eu achei super legal isso. Aqui não está em percentual, tá, gente? Está em real, mas dá pra gente fazer essa comparação. Mas olha pra você ver, pega um estado igual Minas Gerais, você vai ver que boa parte do valor que a Petrobras pratica, quando ela chega pra gente aqui, ó, no nosso estado, por exemplo, que é 6,90, no dia que essa reportagem foi feita. Mas o valor da gasolina hoje já é bem mais de 6,90 aqui no meu estado. Tem alguns estados já está quase R$10. Mas nesse momento aqui, que era 6,90, você vai ver que a fatia aqui dos impostos federais era de 69 centavos. E a fatia do imposto estadual era de R$2,08. O governador de Minas Gerais, inclusive, já lançou uma nota em que ele está congelando aí o imposto estadual para este produto, justamente para evitar que aqui nós tenhamos um efeito cascata bem maior, bem pior em relação aí ao preço da gasolina. Você vai ver, por exemplo, que no Rio de Janeiro, que o preço era R$ 7,08 na ocasião em que essa matéria foi publicada. Desses R$ 7,08, R$ 2,32 se refere aí ao imposto estadual, o imposto do estado do Rio de Janeiro. Triste realidade, dura realidade. E aí, o que fazer, Marcílio? Como resolver esse problema? Eu que quero evoluir nos meus negócios, eu que quero evoluir como família, como pessoa, como profissional, quero que meu dinheiro renda. Eu posso te dizer para estocar combustível em casa, arrumar uns tonéis e começar a encher, porque produto que aumenta de preço assim, né, na maioria das vezes, vale a pena você estocar. Mas no caso do combustível, além de ser
proibido, né? Não é permitido por lei, é muito arriscado, né? Quase nenhuma família teria condições de estocar combustível. Essa é uma ideia descartada, né? Agora, eu posso, por exemplo, investir em papéis que estejam indexados à inflação. Existem papéis do Tesouro que são indexados à inflação. E aí você tem uma correção daquilo que você está investindo, principalmente para aqueles investidores mais conservadores, uma correção um pouco mais justa, se comparado, por exemplo, à poupança ou deixar seu dinheiro parado debaixo do colchão, por exemplo. Uma outra forma que eu tenho divulgado aqui no canal é o investimento em criptos, né? A gente sabe que o mundo virtual tem tomado conta das nossas atividades, do nosso dia a dia, da nossa realidade de uma forma geral. Então investir em criptos não é ruim. Eu tenho investido em Ethereum, acho que o Bitcoin tende a valorizar ainda mais com todas essas questões ligadas à nossa dificuldade de transporte, de locomoção, pandemias, guerras, tudo isso influencia ainda mais para que o mundo digital se fortaleça. Tome nota disso, pense nisso, pois é muito possível que nós que estamos acreditando aí nos meios digitais tenhamos a não muito longo prazo, talvez médio prazo, retornos consideráveis com relação a esse tipo de investimento. Gente, é isso. A ideia então não é condenar nenhum nem outro, a ideia é entender a composição de tudo isso que está acontecendo, as variáveis que influenciam direta e indiretamente aquilo que é do nosso interesse. Então é muito importante que nós saibamos nos posicionar diante dos fatos, diante das notícias, diante de tudo aquilo que nos influencia de forma direta ou indireta. Mesmo que você não tenha veículos, mesmo que você ache que não sofre nenhum tipo de influência direta, fique atento. Não é bem assim. Nós somos influenciados sim, e a prova disso é que tudo tem aumentado, não só os combustíveis. Não é verdade? Se você é inscrito, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo prestígio, pelas considerações. Se você não é inscrito, se inscreva, aproveite para deixar algum comentário e também compartilhar os vídeos com seus amigos. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.